Fala galera, tudo beleza? Eu sou o professor Boniek e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre transformar língua portuguesa em matemática. Vamos nessa? Então vamos lá. A língua portuguesa e a matemática têm algumas coisas em comum, né? A principal coisa a qual eu quero me ater nesse vídeo é que ambos são uma forma de comunicação. Ambos comunicam algo, tá? Para dar exemplo do que eu estou falando, nós vamos usar aqui a questão número 145, tá? Enem 2019, versão amarela, tá? Então, aqui eu quero falar sobre essa competência de você ler um texto em língua portuguesa, ler uma frase e transformar isso em uma equação. Vamos ver na prática que vai ficar mais claro. Ó. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível. Então, eu vou grifar essa frase que a gente vai trabalhar. A força de defesa do jogador é diretamente proporcional ao seu nível. Então, o que acontece? Quando você está diante de um texto, né, uma situação problema, e você vai precisar criar uma equação para resolver esse problema, a primeira dica que eu te dou é a seguinte: defina variáveis. O que é isso? Atribua letras às grandezas físicas representadas no exercício. Tá? Vou colocar isso em frase. Atribua letras. Porque se você não tiver letras, você não vai ter uma equação, você não vai conseguir fazer conta. Tá? Então, o nosso texto aqui está falando sobre o nível de personagem. E nós temos a defesa. Então, vamos lá. A força de defesa. Então, vou pôr assim, D de defesa. É diretamente proporcional ao seu nível. Vou pôr aqui, diretamente proporcional ao seu nível. E, então esse está dizendo que ele também é diretamente proporcional ao quadrado da sua experiência. Então, a força de defesa é diretamente proporcional ao N e também é diretamente proporcional ao quadrado. Então, essa palavra quadrado, eu coloco esse 2 aqui, esse elevado ao quadrado, a sua experiência, que é o E. Tá? Para quem não sabe, este símbolo aqui significa diretamente proporcional. Daqui a pouquinho eu já vou explicar melhor ele. Tá? Prosseguindo. Enquanto sua força de ataque, então agora nós temos um novo dado, o A de ataque, é diretamente proporcional à sua experiência. Então, vou pegar essa frase que eu grifei de rosa e vamos transformar isso em equação. A sua força de ataque, então, por A de ataque, é diretamente proporcional à sua experiência. E ao quadrado do seu nível. E ao quadrado do seu nível. Então, vou pôr aqui. E o quadrado do seu nível. Então, perceba que a fórmula para a defesa e para o ataque são muito parecidas. A diferença é em quem está o quadrado. Né? Na defesa, o quadrado é na experiência, no ataque, o quadrado está no nível. Beleza. Nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1 com experiência 1. Espera aí, vamos grifar isso aqui. Como que o cidadão começa o jogo? Ele inicia com N de nível é igual a 1. E de experiência é igual a 1. Ataque é 2 e a defesa também é 1. Então, vamos fazer uma pausa nesse momento. Quando nós dizemos que duas grandezas são diretamente proporcionais, por exemplo, eu digo que y é diretamente proporcional
a x. Eu posso trocar esse diretamente proporcional por igual. Alguém vira e fala, pô, professor, pode fazer assim na cara dura? Calma que existe um preço a ser pago. Para eu transformar diretamente proporcional em igual, eu vou acrescentar, eu vou adicionar aqui nessa expressão uma constante de proporcionalidade. Tá? Então, a presença desse k é o que me permite trocar o diretamente proporcional e substituí-lo pelo igual. Então, lá na frase em língua portuguesa, eu tinha a expressão é diretamente proporcional. Como que a gente vai fazer uma conta de é diretamente proporcional? A gente não sabe operar isso. Agora, com o sinal de igual, a gente sabe fazer operações matemáticas. Por isso que essa troca vale a pena. Então, eu posso escrever da seguinte maneira. Ó. Defesa é igual a K1 vezes N e quadrado. E o ataque vai ser igual a K2 vezes N ao quadrado. Inverti as letras aqui, mas sem problema. Por que eu coloquei K1 e K2? Porque não há necessidade de que as duas constantes de proporcionalidade sejam iguais entre si. Elas podem ser diferentes. Então, eu coloquei esse K1 e K2 só para distinguir. E para definir a constante de proporcionalidade, eu vou usar os dados iniciais. Tá? Então, o cidadão ele começa de que jeito? O ataque é 2. Então, eu vou colocar aqui assim. 2 é igual a ataque é o K2. K2 vezes nível 1 ao quadrado vezes experiência, que é 1. 1 ao quadrado dá 1, vezes 1 vai dar 1, qualquer coisa vezes 1 dá ele mesmo. Então, descobrimos que o K2 é igual a 2. E a mesma ideia para o K1, que é o de defesa, né? Então, vamos lá. Como é que começa a defesa do cidadão? A defesa inicial é 1. Então, no D eu coloco 1. K1 é o que eu quero descobrir. O nível é 1, a experiência é 1 e a experiência é ao quadrado. 1 ao quadrado vai dar 1, 1 vezes 1 vai dar 1, qualquer coisa vezes 1 ele mesmo, ou seja, K1 é igual a 1. Então, agora que nós encontramos as duas constantes de proporcionalidade, nós criamos duas equações. Uma equação que nos permite calcular o ataque e outra a defesa. Então, como é que vai ficar a fórmula do ataque? O ataque do personagem vai ser igual a K2, que vale 2, vezes o nível ao quadrado, vezes o E. E a fórmula da defesa vai ficar como? Defesa K1, que vale 1, qualquer coisa vezes 1 ele mesmo, não precisa escrever, vezes o nível, vezes a experiência ao quadrado. O que a gente fez até aqui? Lemos um texto em língua portuguesa e transformamos esse texto em equações matemáticas. Agora que nós criamos essa equação, agora que nós fizemos o trabalho como se fosse de um tradutor, a gente traduziu língua portuguesa para matemática, nós temos essas duas equações, agora a gente consegue resolver o exercício. Então, vamos lá. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Então, quem desafia, ataca, quem é desafiado, defende. Compara-se, então, a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado, e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta o seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Beleza. Então, o cara descreveu o funcionamento do jogo. Agora vem a pergunta. Durante um jogo, o jogador 1, de nível 4, experiência 5, então deixa eu grifar isso aqui. J1, jogador 1, ele tem N igual a 4, que é o nível 4, e o E igual a 5, experiência 5. E ele vai atacar o jogador J2. O jogador 2, ele tem nível igual a 2 e experiência igual a 6. Tá?
O jogador 1 venceu esse confronto porque a diferença entre a sua força de ataque e a força de defesa do seu oponente é. Então vamos lá. O jogador 1 vai atacar, ele é o desafiante. Então eu vou fazer o cálculo do ataque do J1. Então eu vou usar a fórmula do ataque. O J1 tem nível 4 e experiência 5. Então o N é igual a 4. O N é igual a 4 e a experiência é igual a 5. Lembrando que o nível é ao quadrado, então 4 é ao quadrado. Vamos calcular o ataque dessa pessoa. Então vamos lá. 2 vezes 5, 10. 4 ao quadrado, 16. 10 vezes 16 dá 160. Isso aqui é o ataque dele. Agora vamos calcular a defesa do J2. Nível 5, experiência 6. Opa, nível 2, já estou roubando o jogo. Nível 2, experiência 6. Então o nível é 2 e a experiência é 6. Vou fazer o cálculo da defesa. Primeiro a gente eleva ao quadrado. 6 ao quadrado, 36, vezes 2, 72. Então veja, o atacante tem 160 de força de ataque, o desafiado tem 72 de força de defesa, e então a diferença entre eles vai ser quanto? De 72 para 100 é 28, né? 28 mais 60 dá 88. Então a diferença entre eles é 88, que nos dá a alternativa B. Ok, pessoal? Então, a resolução desse exercício nos mostra algumas coisas importantes, né? Principalmente essa questão da gente transformar língua portuguesa para equações matemáticas, tá? Em outros exercícios eu vou voltar com esses exemplos, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o like também. Deixa o seu comentário para a gente sempre procurar melhorar. Essas são minhas redes sociais. Segue lá, me dá uma força. Um grande abraço, valeu e até nosso próximo vídeo.